Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora do que você está vendo o vídeo, boa madrugada, se você estiver vendo o vídeo de madrugada. Né? Antes de tudo, antes da gente começar esse vídeo aqui, eu já quero me antecipar, eu quero pedir desculpas, tá, para vocês, caso vocês ouçam alguma criança berrando aí, porque de novo, o filho do vizinho está brincando aqui do lado, e aí já viu, né, tá berrando aí, então eu não sei se o microfone aqui capta o som, se é sensível o suficiente para pegar o que está lá fora, mas se vocês ouvirem uma criança berrando aí, paciência, fazer o que? É a vida, né? A gente tem que gravar de casa, a situação é essa. Então, tá, se ouvirem, simplesmente desconsiderem, tá? Não tem problema. Aí se eu de repente também me atordoar um pouco é porque o barulho me incomoda, né? Você tá tentando fazer uma linha de raciocínio e aí ficar berrando, às vezes atrapalha um pouco, mas é a vida, faz parte, né? A gente não tem como controlar todas as variáveis, né, que interferem sobre o fenômeno, né? Então, fazer o quê? Então, tá, caso vocês ouçam aí, só desconsidera e vamos tocar. E se eu me perder, dá um desconto para mim, tá bom? Bom, então como a gente tinha conversado no último vídeo, né, a gente parou lá no artigo 12 e agora a gente vai começar aqui no artigo 13, né? Vamos já pegar direto aí para a gente fazer o vídeo render, né? Para a gente tentar pegar o máximo de artigos possíveis aí. Bom, então o que o artigo 13 tá falando? O artigo 13 vai falar assim: no atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, deve ser comunicado aos responsáveis o estritamente essencial para se promoverem as medidas em seu benefício. Bom, aqui na verdade nem tem muito o que falar desse artigo, porque a gente até já falou isso em outros artigos anteriores, né? A gente até comentou outros artigos que até que isso é meio redundante, já foi até colocado antes. Sempre que você estiver atendendo uma criança, um adolescente, né, uma adolescente em situação de interdição, por exemplo, ou até um pai pagando, né, pagando terapia infantil, terapia do adolescente, os responsáveis, né, pai e uma mãe lá pagando, eles não são os seus clientes, né? Teu cliente é a criança, teu cliente é o adolescente ali. Então você vai sim reportar para essas pessoas, dar um retorno para elas, afinal de contas elas estão pagando, elas que te contrataram, né? Mas você vai reportar para elas só aquilo que importa, né, que seja interessante para que ela saiba, e não efetivamente você vai quebrar o sigilo com o teu cliente, que é o adolescente ou a criança, para satisfazer a curiosidade ou alguma coisa assim do pai. Tá? Então você simplesmente reporta aquilo que é, como fala aqui, não, estritamente essencial para promover as medidas que forem necessárias para o benefício da pessoa que você está atendendo. Tá? Acho que é bem tranquilo isso aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pergunta depois lá no encontro 5. Tá? Vamos tocar aqui. Artigo 14. A utilização de quaisquer meios de registro e observação da prática psicológica obedecerá às normas deste código e à legislação profissional vigente, devendo o usuário ou beneficiário deste, desde o início, ser informado. Isso aqui também é bastante autoexplicativo, mas só para ilustrar, por exemplo, alguns psicólogos podem fazer isso, tá? Não tem problema nenhum. Por exemplo, você pode gravar uma sessão, por exemplo, né? Ou você faz um tratamento com criança. Às vezes o pessoal faz isso, é mais em pesquisa, mas às vezes em atendimento também o pessoal pode fazer. Você pode às vezes fazer uma sessão de ludoterapia, por exemplo, com uma criança e gravar, botar uma câmera lá e gravar, para depois você analisar aquilo com mais calma, tal. Você pode fazer isso? Pode. É um meio de registro, como coloca ali. Então não há um problema disso. O problema é você fazer isso sem a pessoa saber, né? Isso você não pode. Então a pessoa tem que saber que ela está sendo gravada, alguma coisa assim. Então, por exemplo, muitas vezes, né, a prática mais comum, né, na psicoterapia é você, né, fazer a sessão. Quando o cliente sai, você pega o caderninho lá e anota tudo e tal, faz essa parte de, né, transcrição da sessão terapêutica, por exemplo. É muito comum o pessoal fazer isso. E às vezes a pessoa diz assim, poxa, não é lembrado, a pessoa fala, eu prefiro gravar. Né? Gravar para depois saber direitinho o que a pessoa falou lá. Você pode gravar? Pode, desde que a pessoa saiba que ela está sendo gravada. Tá? Então, como fala aqui, devendo o usuário ou beneficiário desde o início ser informado. Tá? Então é tranquilo. Acho que é um artigo bem tranquilo também. Tá? Você pode utilizar equipamentos de gravação, né? Filmadora, gravador, qualquer outro meio aí que tenha, né? Ou tipo, fazer um atendimento pela internet, por exemplo, gravar, né?
gravar a sessão aqui pela internet, né? Pode, mas desde que a pessoa saiba, e concorde, obviamente, né? E concordar com esse procedimento, tá? Tranquilo isso aqui, acho que não tem nenhuma dúvida quanto a isso, né? Vamos tocar aqui. Bom, artigo 15. O 15 ele é interessante, ele fala de algumas coisinhas aí que é importante para vocês, tá? Tudo é importante, né? Mas digamos assim, se vocês amanhã depois forem trabalhar numa empresa, né, alguma coisa assim, não forem autônomos, né, não forem profissionais liberais, forem trabalhar numa organização, isso aqui é bem importante vocês atentarem para esse artigo 15 aqui, tá? O artigo 15 vai falar assim: em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por quaisquer motivos, tá? Ou você resolveu ir embora, ou a empresa resolveu demitir, tá? Então, parou, você trabalhava lá numa empresa, e de repente o serviço parou, tá? Você não trabalha mais lá, o contrato foi interrompido, não interessa o motivo, tá? Ele, no caso o psicólogo, né, deverá zelar pelo destino dos seus arquivos confidenciais. Ora, lembra que eu falei para vocês nos vídeos anteriores, aí, quando eu trabalhava lá no hospital, eu tinha 2 tipos de registro lá. Eu tinha um registro que era meu, que eu anotava lá tudo que eu conversava com o paciente, tal, durante o atendimento, e tinha um outro que era o prontuário. O prontuário era público, né? Público em qual sentido? Que os outros profissionais da equipe podiam ter acesso, o próprio paciente, familiares do paciente podiam ter acesso, e aquilo é o prontuário, aquilo é público. Outra coisa é o meu registro pessoal ali, enquanto não era terapeuta, né? Enquanto psicólogo ali, do atendimento, da sessão, que foi colocado, aquilo ali é meu, aquilo ali é privativo, tá? E aquilo ali é onde está aqui, ó. Desculpa, onde é que está? Tá aqui, ó. Onde estão? Aqui ali são os arquivos. Oh meu Deus, o mouse não funciona, peraí. Os arquivos confidenciais, tá? Ou seja, aquilo que eu tratava, que a pessoa tratava comigo durante o atendimento ali, é o arquivo confidencial. Então, aquilo ali era meu, ninguém tinha acesso. Então vamos supor não, né? Quando acabou lá o meu trabalho lá no hospital, né? Eu tinha uma pasta com vários arquivos desses, né? Com várias fichas lá, todos os atendimentos que eu fiz lá durante o tempo que eu fiquei no hospital. Olha, o que eu faço com aquelas fichas lá? Com quem fica aquelas fichas? Naquele caso lá, como dada a natureza do trabalho que a gente fazia, que era uma clínica cirúrgica. Então as pessoas que iam para lá, internavam lá e ficavam lá, era por pouco tempo, tá? E dificilmente retornavam, não tinha retorno, até porque era uma clínica que tratava casos, tem muitos óbitos, tudo mais, né? Então assim, não era comum. Tipo, se a pessoa internava hoje, daqui a um ano voltava. Não acontecia. Às vezes acontecia, mas era raro, né? Então o que acontecia? Eu tinha os meus arquivos. Quando eu acabei o serviço, aqueles arquivos não ficaram lá, né? Não fica lá no hospital, não fica pro próximo, não fica, porque aquilo ali pessoal, como os pacientes, em alguns casos vinham a óbito, né? Outros, tipo, recebia alta e não retornava, ou se retornasse era um outro contexto. Quando eu saí lá do hospital, quando eu saí de lá, eu levei esses arquivos e neutralizei eles, ou seja, eu queimei, eu eliminei aqueles arquivos. Por quê? Por que eu queimei? Porque efetivamente não ia ter um retorno, né? Ou, assim, aquelas pessoas às quais eu atendi não ia ter um novo atendimento realizado por um outro profissional que quando eu saísse. Basicamente, só para vocês entenderem. Agora vamos supor que não fosse num hospital, que fosse numa empresa, né? Onde, por exemplo, por alguma razão eu saí de lá, fui demitido, alguma coisa assim, e tem lá um arquivo, eu tenho lá um arquivo onde tem todos os registros, avaliações, sessões de dinâmica de grupo, atividades que foram desenvolvidas, sei lá, com a equipe, está tudo guardado lá. E aquelas pessoas continuam lá naquela empresa, aquela empresa continua funcionando, lá continua andando, e simplesmente eu saí. Eu posso levar esses arquivos embora comigo? Não. Por que não? Porque aquilo lá desrespeita com as pessoas que ainda estão trabalhando lá. Eu posso simplesmente deixar aquilo lá assim, então é da empresa, a empresa fica com eles? Não, porque o documento não é da empresa, ó. São arquivos confidenciais. Por mais que muitas vezes, por exemplo, no caso de avaliações, a empresa compra os testes, por exemplo. Não é você que compra o teste para fazer uma avaliação.
Então eu posso pensar assim, então se a empresa comprou, o teste é dela, né? Certo? Não, errado. O teste não é dela, o teste é teu. Apesar de ser ela que comprou, você é o responsável por isso. E o resultado daquela avaliação ali é confidencial. Então você não pode simplesmente deixar aquilo lá aberto para qualquer pessoa, um diretor da empresa, um outro colega lá que trabalha lá, ter acesso àquilo, né? Então o que você vai fazer quando, por exemplo, quando você por algum motivo interrompe o trabalho? É isso que o artigo 15 aqui vai estar colocando. Então, primeira coisa que você tem que ter claro, você é o responsável por aquilo, tá? Mesmo que você não trabalhe mais lá, eu saí da empresa, não é mais problema meu. Não é bem assim. Aquilo ainda é problema seu, aquilo ainda é responsabilidade sua, sim, até o momento de outra pessoa, que outra pessoa assuma. A hora que outra pessoa assuma, aí é diferente, aqui vai para outro profissional. Mas enquanto outra pessoa não assuma, a responsabilidade é tua. Então, como é que você faz num caso como esse? Né? Aí, olha o que o artigo 15 aqui coloca. Então, primeiro, né, deve zelar por todos os arquivos confidenciais. Aí, inciso primeiro. Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá repassar todo o material... Não está marcando. Eita, com o mouse... Deverá repassar todo o material ao psicólogo que vier substituí-lo ou lacrá-lo para posterior utilização pelo psicólogo substituto. Vamos supor que você se aposentou, foi exonerado ou foi demitido, alguma coisa assim. Você tinha lá um arquivo de uma série de trabalhos que você fez lá na empresa, escola, né? Consultório não, porque o consultório é teu próprio, né? Hospital, dependendo do caso, foi tipo assim, como eu coloquei aquele caso ali, os atendimentos que eu realizava, não tinha para quem repassar, porque as pessoas não voltavam. Então, eu neutralizei aquele material. Mas vamos supor que, né, tem uma empresa que está continuando, que está voltando, né, que continua andando. Ora, se você vai sair, e muitas vezes a empresa já contrata alguém para o seu lugar. Não vamos falar de demissão aí, que é meio doloroso demissão, né? Vamos falar aposentadoria, por exemplo. Então você está se aposentando, você está indo embora, né? Você vai se aposentar, tem aquela pilha, você trabalhou 30 anos lá na empresa, tem um monte de armários com avaliações, testes, sessões, né, de terapia, não porque você não vai fazer terapia, mas assim, sessões de aconselhamento psicológico que você fez lá na empresa, uma série de atividades que você desenvolveu lá, que as pessoas falaram coisas confidenciais. O que você vai fazer com aquele monte de coisa? Bom, como você está para se aposentar, a empresa contratou um psicólogo novo, o que você faz? Você passa para ele, né? Você repassa para ele todo aquele material e a partir desse momento, aquele profissional ele vai ser agora então o responsável por aquilo. Mas vamos imaginar que você não tenha sido aposentado, né? Que você tenha sido realmente demitido. E a empresa não contratou um outro psicólogo ainda. E aí, o que você faz? Como é que você lida com essa situação? Bom, nesse caso, o que você vai fazer? É como fala aqui, ó, repassar todo o material ou lacrá-lo. Você tem que lacrar. Então, uma coisa que você, sendo psicólogo numa empresa, numa escola, não importa onde for, isso você tem que ter, tá? A própria empresa tem que saber isso. Você tem que ter um armário, um arquivo, alguma coisa assim, que você tenha a chave. E só você tenha a chave. Ninguém pode ter. Precisa ter uma cópia junto com o guarda, porque pode. Não, ninguém tem acesso. É só você que tem essa chave. Tá? Isso é privativo teu. E se a empresa criar caso, mostra o código de ética para a empresa. E se a empresa criar caso, não trabalha lá. Lembra que o próprio código diz que não é para você trabalhar em instituições, por exemplo, que firam o código, né? Esse é um exemplo. Então, o que você vai ter? Você vai ter um armário lá, um arquivo, alguma coisa assim, onde você vai guardar todo o seu material e você passa a chave, tá? Bom, não tem ninguém. Então, como é que você vai fazer? Via de regra, você faria o seguinte: eu sou bem paranoico, bem obsessivo compulsivo aí, né? Eu passaria a chave, eu ainda pegaria uma folha, pega lá uma folha de papel qualquer, colaria lá em cima da gaveta, escreveria lacrado, né, lacrado, dia tal, psicólogo tal, né? Botava lá, batia uma foto, eu sou bem obsessivo mesmo, né? Faria isso e levaria para o conselho. Leva para o conselho, entrega a chave para o conselho, tá? Entrega a chave para o conselho, entrega a foto, tá aqui, ó, tá lacrado, e para isso ser deslacrado na presença de um conselheiro, futuramente. Então, futuramente, quando um outro psicólogo for contratado,
né? Aí, claro, você conversa com a empresa, você avisa a empresa, você diz, olha, isso aqui infelizmente eu não posso deixar com vocês, é uma questão de sigilo, é uma questão ética, a chave deste armáriozinho aqui vai estar de posse lá de um conselheiro do conselho regional, tá? Então, quando o novo profissional for contratado, vocês, por favor, acionem ele e ele vem aqui, abre, tem acesso ao material e tudo bem. Se for o caso, me chama aqui que eu mostro, que eu falo alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa assim. É até legal para você manter uma relação boa com a instituição de onde você está saindo, tá? Precisa ficar lacrado, tá? Agora, se a empresa vai respeitar esse teu lacre, se ela não vai lá abrir, aí infelizmente já não está mais no teu controle, tá? Por isso que eu falei, eu no meu caso colaria um papel, diria lacrado dia tal, botaria uma foto e entregava a foto pro conselho, dizendo, ó, tá aqui, ó, eu lacrei. Se alguém arrombou, bom, aí eu não posso fazer nada, porque eu não posso tirar o arquivo da empresa, porque o arquivo é da empresa, né? Mas o material lá dentro não, o material lá dentro é privativo do profissional, não de você, fulano, sim do profissional. Então, o outro profissional que vier, assume, tá bom? Então, acho que tá claro, qualquer dúvida a gente tira depois no encontro síncrono. Mas aqui, ó, se você saiu de uma empresa, foi demitido, exonerado, alguma coisa assim, você repassa para o novo profissional que vai entrar. Se não tem novo, você lacra e espera até a outra pessoa vir. Ah, mas eu não vou ficar nessa cidade, eu vou embora. Tal. Então pega a chave, entrega na mão do conselho, avisa a empresa, avisa o conselho, depois eles fazem ali essa ponte, tá bom? Vamos lá, então inciso segundo. Em caso de extinção do serviço de psicologia, o psicólogo responsável informará o conselho de psicologia que providenciará a destinação dos arquivos confidenciais. Então vamos supor que seja o contrário, que a empresa resolva extinguir o serviço de psicologia. Daí o cara não gostou. Você trabalhou lá, você trabalhou 2 anos lá, e o dono da empresa não gostou, achou que você não fez um serviço bom, e não é você, ele não gostou muito mesmo da psicologia, e resolve contratar um outro profissional para cuidar ali da parte de recursos humanos da empresa. Vai contratar um coach, por exemplo. Ele pode fazer isso? Pode. A empresa dele, faz o que ele quiser, né? Ele vai contratar um biólogo para fazer isso? Ele pode? Pode. A empresa dele, ele faz o que ele quiser. Entendeu? Não está na sua mão isso, né? A empresa resolveu cancelar, ali, finalizar o serviço de psicologia. Né? Não quero mais serviço de psicologia. Vou botar um administrador aqui com especialização em recursos humanos para ele cuidar dessa parte. A empresa pode fazer isso? Pode. Só que aquele material que está lá, lembra, ele é confidencial de um profissional da psicologia. Um novo profissional que vai entrar lá, se a empresa vai extinguir o serviço de psicologia, vai colocar um administrador para cuidar da parte aí de recursos humanos, e esse administrador não pode ter acesso àquele material, porque aquele material é privativo, tá? do psicólogo. Então o que você vai fazer? No caso da extinção do serviço de psicologia, aí é que tá, como o próprio código aqui coloca. Você informa o conselho, olha, eles vão encerrar o serviço lá e tal, e aí o conselho vai ter que entrar em contato com essa empresa ou essa instituição e pegar esse material, porque esse material é privativo, não fica de posse. Tá? Lembra, o sigilo, lá, o artigo 9º do código, né, é o mais importante, talvez. Né? O sigilo é muito importante na nossa profissão. Então esse material não fica lá assim. Tá? É importante que as pessoas tenham confiança na gente. Para ter confiança, tem que saber que o que é colocado para um profissional da psicologia morre ali. Né? Então o conselho ele pega esse material. Tá? Eu não sei direito o que o conselho faz. Eu teria que saber se depois do tempo acho que ele destrói também. Acho que fica de posse do material por um período. E depois, se não for restabelecido o serviço, não tiver outro profissional, ele elimina, tá? Ele queima, destrói esses arquivos, tá? Porque não pode efetivamente ficar assim, né? Imagina, com risco de ter um sigilo quebrado, né? Acho que deu para entender. Qualquer dúvida, anota aí que a gente responde depois. Artigo 16. O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias, 2 pontos. Lembra que eu falei para vocês no vídeo atrás? Que é uma coisa que o psicólogo faz pouco, por exemplo, divulgar sua prática profissional, fazer pesquisa, né? É pouco. A maioria disso ocorre na academia, nas universidades. Os psicólogos deveriam fazer mais, eles fazem pouco. Mas, vamos supor que depois disso, vocês
né, resolveram seguir o meu conselho, resolvem aí começar a fazer pesquisas dentro do campo de trabalho de vocês, do consultório. Posso fazer pesquisa no meu consultório? Pode. Freud é um belo exemplo, né? Freud não era psicólogo, claro, mas é um exemplo como se pode ajudar a ciência, né? Ajudar a humanidade. Lá numa empresa, numa escola, num hospital, você pode, não só pode como deve, tá? Só que você efetivamente precisa seguir esses princípiozinhos aqui. Então, o que você vai fazer no caso que você resolva fazer pesquisas, atividades voltadas aí à produção de conhecimento? Então, primeiro, avaliará os riscos envolvidos tanto pelos procedimentos como pela divulgação dos resultados, com o objetivo de proteger as pessoas, grupos, organizações e comunidades envolvidas. Na verdade, vocês vão ver, acho que isso aqui para vocês é até bem tranquilo, que não vai diferenciar muito do que a gente já faz na academia com a prática de pesquisa normal. Tá? É basicamente a mesma coisa. Então, os cuidados que vocês já têm, né, já fizeram as disciplinas de prática de pesquisa, né? Com certeza, já fizeram as disciplinas de prática de pesquisa. Então, todos aqueles cuidados que você precisa ter dentro da academia, né, por exemplo, para não expor ninguém, para não submeter alguém a um método que possa ser prejudicial para a pessoa, alguma coisa assim, todos esses cuidados que vocês aprenderam lá na disciplina prática de pesquisa, vocês vão usar lá na prática profissional de vocês, caso vocês queiram fazer uma produção de conhecimento, né, realizar uma pesquisa lá no campo de trabalho de vocês. Então aqui, né, avaliar os riscos e não submeter as pessoas a alguma coisa que possa causar algum resultado negativo, algum dano assim, tomar cuidado com a divulgação, né. Vamos lá. B. Garantirá o caráter voluntário, né? De novo, óbvio, a pessoa participa. Você pode fazer a pesquisa, mas a pessoa participa da pesquisa se ela quiser, não é obrigado, né? Igual na prática de pesquisa. Garantirá o caráter voluntário da participação dos envolvidos mediante consentimento livre e esclarecido, salvo as situações previstas em legislação específica e respeitando os princípios deste código, né? Então, algumas legislações, talvez, acho que aqui é salvo, não existe, acho que não conheço nenhuma legislação que libere a pessoa de ter o termo de consentimento ali, né? A não ser que seja, sei lá, por exemplo, pesquisa na internet, nem pesquisa na internet, sim, mas aí não é envolvendo pessoas, né? Você fazer uma observação indireta. Muitas vezes quando você faz uma observação direta, não tem como você ter um termo de consentimento, né? Uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, não tem como ter termo de consentimento. Mas eu acho que não é bem isso que o código está querendo colocar aqui, não. É mais ou menos, acho que é mais no sentido de, em alguns casos, você vai precisar mais do que o termo de livre consentimento esclarecido, vai precisar de outras autorizações que você deve efetivamente correr atrás. Mas é basicamente garantir o caráter voluntário, tá? Você pode fazer pesquisa sem problema nenhum, no seu consultório, na empresa, na escola, onde for, tá? Agora, as pessoas não são obrigadas a participar, né? Vamos supor que você trabalhe lá numa escola e você resolve fazer uma pesquisa sobre processos de aprendizagem na escola com professores lá, crianças. Tudo bem, vamos supor que você é o dono da escola. Tudo bem, você pode fazer isso, né? Agora, você não pode obrigar as pessoas a participar da sua pesquisa. Então é igual como a gente já faz na academia, tá? Não tem diferença. De novo, aqui, ó. C. Garantirá o anonimato das pessoas, grupos ou organizações, salvo interesse manifesto destes. Até mesmo com interesse manifesto destes, né? Eu sugiro a vocês a garantir o anonimato. Sempre, tá? E aqui, gente, eu sei que não é um pouco dessa disciplina aqui, mas só para aproveitando o embalo, quando a gente fala em garantir o anonimato, é garantir o anonimato mesmo, tá? Não é você só não colocar o nome da pessoa, não colocar a foto da pessoa. Muitas vezes eu vejo algumas pesquisas aí, não só na universidade, graças a Deus, mas a gente vê aí por aí afora de pessoas que fazem, tipo, não falam o nome do sujeito, mas dá todo o contexto onde todo mundo sabe que é aquele sujeito, entendeu? Isso não é garantir o anonimato, né? Um exemplo que eu vou dar um exemplo para vocês, uma vez que aconteceu comigo numa universidade que eu dava aula, de uma vez que eu estava dando a disciplina prática de pesquisa, e os acadêmicos lá foram fazer uma pesquisa sobre, era alguma coisa, eu não lembro qual era a pesquisa certa, mas era alguma coisa envolvendo religião. E essas pessoas eram de uma cidade, esses alunos eram de uma cidadezinha pequenininha, sei lá, 20 mil habitantes, coisa assim, e tinha uma igreja lá, de uma religião que não era a católica, que é a tradicional. E aí o título da pesquisa era, eu não lembro qual era o título, qual era o objeto da pesquisa, mas era uma coisa tipo assim, percepções de não sei o que lá, das pessoas que frequentam a igreja tal, não é o nome da igreja, mas é a igreja da religião tal, na cidade tal.
Poxa, a cidade tem 20 mil, 30 mil habitantes, só tem uma igreja daquela religião. É óbvio que todo mundo sabe de que você está falando. Né? Então veja, isso não é garantir o anonimato. Tá? Então lembrem-se que em pesquisas de ciências humanas, o que a gente faz? A gente caracteriza, a gente não identifica. Tá? Então você não identifica o local, você não identifica as pessoas, você não identifica as instituições, você caracteriza. Então você olha, né? Podia ser um estudo sobre percepções de religiosos da religião tal numa cidade do interior não sei da onde. Pronto, você já dilui aquilo. Tá? Então o importante é que a gente não só, voltando aqui para a nossa disciplina, não só lá na prática de pesquisa, mas também aqui, né, caso você queira fazer uma pesquisa amanhã depois na sua prática profissional, você tem que garantir o anonimato. E a melhor forma que você tem de garantir o anonimato é não fazendo identificações, e sim caracterizações. Tá? Então você caracteriza o teu sujeito, caracteriza a instituição, se for o caso, mas você nunca identifica. Na loja tal, na empresa tal. Não, isso você não faz, tá bom? Isso eu acho que é bem tranquilo. Vocês já aprenderam isso nas disciplinas de pesquisa, mas só para dar uma reforçada. Bom, já vamos acabar aqui o D e a gente encerra esse vídeo aqui então, tá? Já são 25 minutos. Então, D. Garantirá o acesso das pessoas, grupos ou organizações aos resultados das pesquisas ou estudos após o seu encerramento, sempre que assim o desejarem. É a mesma coisa que parte de pesquisa, tá? Então, caso as pessoas, sempre que você convida a pessoa, lá no termo de livre consentimento esclarecido já está isso, né? Sempre que você convida a pessoa a participar de uma pesquisa, você coloca lá embaixo, caso você queira saber os resultados dessa pesquisa, né? Por favor, coloque teu e-mail ou a forma de contato, que quando sair o resultado, eu te encaminho o resultado para que você saiba. É igual como se faz na academia, tá? Então aqui não tem muita diferença, basicamente é a mesma coisa, acho que é bem tranquilo para fazer essa parte, até porque você já tem uma certa experiência aí em fazer pesquisa, porque a gente, na nossa disciplina, na nossa universidade, a gente dá uma ênfasezinha aí, né, nessa área aí, vamos colocar. Certo? Então já deu praticamente meia hora, vamos encerrar esse vídeo por aqui, a gente para aqui no artigo 17, no próximo vídeo a gente conversa no artigo 17 então, e aí anotem as dúvidas, qualquer coisa a gente depois conversa no encontro 5, tá ok? Então vejo vocês no próximo vídeo, até mais!